entrar no ar com uma pauta que parece totalmente inversa, porque apesar da melhora desses índices gerais, eu sei que não vai ser a última vez, ou não foi algumas semanas atrás, em que eu tive que abrir o programa indignada, chocada, perplexa, né, pelo nível de crueldade e aí também de premeditação, quando a gente fala e tem que voltar e sempre falar de novo, até que isso não se encerre, que a gente não mude o nosso comportamento para falar assim em feminicídio. Aí a gente vira uma página, aí parece que o estado vira um outro estado, porque em comparação ao mesmo período do ano passado, nós tivemos um aumento de 80% no número de feminicídios aqui em Santa Catarina. E aí Santa Catarina, pacífica, ordenada, com redução de violência, vira um estado que mata mulheres e somos um dos recordistas nisso. E novamente eu me pergunto, como acontece com o tráfico de drogas? É complicado abordar isso, porque eu me pergunto, sim, o que há de errado conosco? Santa Catarina é um estado com índice de desenvolvimento humano interessante, nos comparam muitas vezes de uma forma muito errônea, olha, nós somos a Europa, né, do Brasil, e etc e tal, que motivo de orgulho? Não, a gente mata a mulher. Então eu vou chamar o intervalo comercial e depois, por mais desgastante que seja essa eterna repetição, a gente toca assim no assunto. É uma paradinha para o Café Melita, a gente volta. 9h06, a gente não para de surpreender. Eu já encaminhei aqui algumas questões que me chocam, que me apavoram, em relação a tudo, em relação à questão, à condição feminina, em relação ao protagonismo feminino em alguns assuntos, mas a completa omissão em outros, porque a gente não pode aqui. Eu sempre me puxo a orelha antes de começar esses programas dizendo, não transforma a vítima, né? Não muda a posição e não transforma a vítima em bandida. Porque às vezes a conversa evolui para um lado, que é aquela história, o que ela fez para merecer? Por favor, não é isso. Por outro lado, na medida em que eu vou ouvindo a fala o contexto de certas violências, eu sempre tendo a pensar, mas por que chegou nesse ponto? Por que aconteceu dessa forma? Por que não houve um corte nessa situação de violência antes, para que a gente não chegue nessa estatística que considero vergonhosa? É uma pergunta que nos faz questionar a condição humana. Por isso eu quero dar bom dia ao psiquiatra Paulo Machado. Ele começou aqui com a gente, fizemos esses dias um programa muito interessante acerca da dependência química, que às vezes parece uma outra condição humana que a gente não consegue compreender. E quando um psiquiatra lê essas estatísticas, doutor Paulo, abre o jornal, ouve a rádio e descobre que, bem, Santa Catarina, um estado tão desenvolvido, mata mulheres. Qual é a sua interpretação acerca disso? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia e um bom dia para todos os ouvintes. Todos nós temos, dentro do nosso contexto, um homicida que foi sendo trabalhado desde o nascimento. Todo ser humano tem dentro dele o lado violento. Esse lado violento é trabalhado num contexto, primeiro, familiar. É lá no berço, nas relações iniciais, que começa, digamos assim, a trabalhar os aspectos do pode ou não pode. A gente tem esse aprendizado de pequeno. Como está havendo um afrouxamento nessas relações familiares e, de certa maneira, vamos dizer assim, a sociedade começou a construir instrumentos, né, para lidar com essa realidade de violência. E essa violência, indiscriminadamente, é contra todos. A questão do termo feminicídio, né, me surpreende muito terem criado o termo feminicídio. E isso é uma coisa que ocorre, foi uma descoberta no termo. É que nem assim o termo inventado de vamos receber, e hoje tem tratamento para isso. Nos últimos 30 anos no Brasil, quem mais se matou, e continua sendo assim, não mudou absolutamente nada, é sexo masculino. Mais de 90% dos homicídios. As mulheres, percentualmente, vêm sendo mortas desde que a estatística surgiu, mais ou menos dentro do mesmo percentual. Nós não matamos mais nem menos do que nenhum outro país. Nós estamos numa realidade. As mulheres são mais ou menos o percentual de mulheres mortas, não difere muito nos países do mundo inteiro. Essas estatísticas que estão por aí
elas refletem, de certa maneira, a realidade. O que acontece com a morte da mulher, assim como, por exemplo, a morte infantil? Meu trabalho de conclusão da minha especialidade foi com... Eu fiz o levantamento de 50 anos de morte no estado do Rio Grande do Sul de crianças. E levantei as estatísticas. Esses dias um colega de época me passou, as estatísticas continuam mesmo, continua se matando criança, mais ou menos dentro do meu percentual que ocorreu há 50 anos atrás, foi então de 1930 a 1980, foi o período que eu estudei. Então o que eu estou tentando aqui dizer, falando num português bem claro, é assim, sempre se matou mulher, mais ou menos o mesmo percentual. Por que se mata? Que é a questão assim, ó, eu não vejo muito a abordar o termo, botando gênero no termo. Eu digo assim, o ser humano mata. Né? Se tiver condições, se tiver um ambiente, mata. Por que mulher? Qual é a diferença que existe na mulher? A mulher tem a questão, primeiro, da paixão, né? Na relação com o homem. Tem a questão patológica, quer dizer, das doenças envolvidas nisso. Por exemplo, álcool, que é uma coisa que pega um aspecto muito grande de pessoas. Faz parte do adoecer com álcool ter o que a gente chama de ciúmes patológico. O alcoólatra, de um modo geral, é um cara que geralmente tem um acentuado ciúmes. Né? Ele tem um comportamento todo alterado e ele, de certa forma, se torna um homicida em potencial. Mas aí, doutor, eu já fico pensando, eu já vi aqui 2, 3 sacudidas de cabeça da Carol Listone, que está aqui, e ela vai sacudir ainda mais a cabeça depois que o Dr. Robson falar, porque ele também vai falar coisas que nos impressionam. Mas eu digo o seguinte, a psiquiatria, ele se torna um ciumento patológico. Ele não se torna, ele só não exacerba a sua covardia, porque parece que o ciúme é algo que remete à paixão. Para mim é um covarde, mas eu encho a boca para falar, é um covarde, e é um covarde tamanho que não importa se ele vai matar a mãe dos filhos. Ele é incapaz de amar os próprios filhos, porque ele acaba com a família, ele vai preso e a mãe está morta. Então, eu não sei se a própria psiquiatria, desculpe, às vezes não romantiza ciúme patológico. Não, covardia exacerbada talvez fosse um termo melhor. Desculpe, lhe interrompi. Digamos assim, a gente poderia sair vamos chamar assim, da blindagem da ciência, né? E falarmos assim, olha, né, digamos assim, como cidadão comum, não sendo psiquiatra, eu provavelmente se visse, né, qualquer cena de violência do homem contra a mulher, eu tomaria uma atitude. Que, aliás, sempre acontece isso. Por quê? Porque a gente tem também um aprendizado assim, bater em mulher, ser violento com mulher, ser não sei o que lá, é covardia. É uma coisa feia, é uma coisa horrível, é uma coisa do mal, é um pecado, olhando pelo lado religioso. Sim, a gente tem esse aprendizado também. E aí eu diria assim, isso ocorre é muito mais possível por uma razão bem simples. Questões biológicas, por exemplo, o homem é mais forte. O homem é diferente, é mais forte, ele é constituído mais forte. Ele sendo mais forte, é óbvio que ele vai se aproveitar desse empoderamento biológico. Começa na caverna. Na caverna, né? Isso começou lá milhares de anos, assim, por uma razão bem simples. Os seres animais, e nós somos, eles se impuseram pela condição física, né? O maior comia o menor. E a natureza se fez assim. Nós estamos desconstruindo isso por razões que foram necessárias. É uma construção social. É uma construção social, né? E aí existem dispositivos legais, existe toda uma questão. Mas nós continuamos sendo aquele homem da caverna. Então, para a psiquiatria, quer dizer, existe... Esses dias eu ouvi uma máxima, esses dias não, há muito tempo, por favor. Mas enfim, que diz, eu tenho em mim 2 cães. Né? O bom e o raivoso, depende daquele que eu alimento. Então, a sociedade, eu falava aqui antes de abrirmos o programa, que justamente isso, a gente paga um preço para viver em sociedade. Então, a gente tem que se enquadrar às regras sociais, né? E aí não pode haver, eu acho fantástico que até um tempo atrás a legislação, Dr. Robson, ela autorizava, de certa forma, o chamado feminicídio, né? Quer dizer, ele teve lá uma privação dos sentidos, ele não sabia o que estava acontecendo, pá, matou a mulher.
né? O chamado crime passional, acho que talvez por eu ter crescido ouvindo isso, me revolta essa história de crime passional. Não, é um acesso de covardia que o cara teve. Desculpem, aqui vem a mini feministinha que já morou em mim quando eu era criança e fica muito reativa a esses termos. E nós convidamos também o Dr. Robson Nascimento, que é criminalista, e aí, Carol Listone, prepare seus ouvidos, porque uma frase que ele me disse um dia me chamou a atenção. Se eu não entendo essa condição do feminicídio, um ser humano é um ser humano. E um ser humano matando o outro já há dispositivo legal suficiente para dizer já é o crime máximo, você não revive ninguém. Então, esse seu pensar, porque parece um pensar reativo, machista, eu fico pensando, as feministas nos ouvindo agora, o que ele é contra o feminicídio, se a tipificação é justamente isso. Olha o tamanho da mão do Dr. Paulo, olha o tamanho da mão da Caroline. Quer dizer, é uma desproporção de massa, de tamanho, de força. Por isso o feminicídio. Ou não, Dr. Robson. Bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel. Bom dia, ouvintes da Estúdio Condá, Dr. Paulo, Carol. É que, na verdade, Raquel, é a tônica daquilo que toda vez que eu estive aqui eu sempre disse, né? São duas coisas muito importantes para a gente debater, né? E que bom que nós estamos até às 3 horas da tarde, eu acho, né? Hoje nós vamos já pedir pizza. Eu estava pensando bem isso. Eu falei, vamos pedir uma pizza, vamos acabar com a programação, porque esse assunto rende, gente. São duas coisas. A primeira, né, eu sempre digo, a gente vive numa sociedade comprometida, e comprometida, que eu digo de forma negativa, quando a gente precisa de uma lei para dizer à sociedade que nós precisamos tratar a criança com uma forma diferenciada, o idoso, a mulher, enfim, tudo bem. Mas nós chegamos nesse ponto de que as pessoas acreditam isso, a sociedade acredita, e nós estamos vendo isso, então, de uma forma extremamente, aí sim, nefasta para fins penais e para fins de convivência social, inclusive. Se nós temos um problema na sociedade hoje, a gente tenta resolver isso com lei, né? Quando, na verdade, é o que o Dr. Paulo disse, a gente tem que pensar nos valores e nessa base que se perdeu e que é ali que está o problema. Então, se nós temos um problema hoje para resolver, vamos criar uma lei, não é qualquer lei, uma lei que tipifique a conduta, não é qualquer conduta, uma lei que seja punida de uma forma muito rigorosa. Quanto mais, melhor. Parece que aumentaram o rigor da lei, porque até então era insuficiente. Dentro dessa absurda tônica e desse imbecil pensamento de que bandido bom é bandido morto. Começa por aí. Pois bem, o que nós temos hoje? Nós temos uma legislação de 1940, que por mais criticável que seja, por incrível que pareça, Raquel, é uma legislação extremamente completa e necessária porque a gente precisa para conviver em sociedade. Já seria o suficiente? Já. Por dois motivos. Primeiro, ela vem, eu vou tentar fazer um contexto histórico para entender mais ou menos a questão do direito penal. Ela vem numa mudança de um período monárquico, de uma situação de sociedade totalmente diferente da questão republicana, né? O direito penal, ou o Código Penal, surge por dois motivos. Para regulamentar essa vida social republicana, né? E para tentar, na medida do possível, mudar hábitos e costumes que a gente precisa mudar nesses dois contextos. Uma coisa é viver em sociedade sobre a óptica do rei controlando, sim, a sociedade. Outra coisa é viver numa sociedade que é nossa, quando o Estado se torna uma coisa pública, uma res pública, né? Então, para a gente poder mudar esse comportamento, a gente não pode esperar as gerações evoluírem para a gente chegar nessa... Olha, definitivamente, né? Não. A gente precisa de um instrumento que possa romper e falar, a partir de hoje não pode mais. E eu vou dar um exemplo que é um exemplo literário para entender mais ou menos isso. Nosso Código Penal de 1940, porém o projeto de lei é da década de 20, tramita durante todos os anos 30 e ele entra em vigor em 1940, portanto. É o segundo Código Republicano, mas efetivamente é o segundo Código exclusivamente republicano. O Código anterior, de 1890, ainda tinha resquícios monárquicos no seu texto. Exemplo, né? Essa situação que você mesmo disse, do crime passional ou da legítima defesa da honra, como antigamente se dizia, né? Isso assim, para mim, soa como palavrão, e que era desculpa. A situação que, por exemplo, Raquel, nós convivemos de 1916 com o Código Civil até o dia 1º de janeiro de 2003, quando ele vigorou o novo Código Civil, que nós havíamos uma previsão na legislação civil. O que é a legislação civil? A lei que nos regulamenta do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre.
Né? E lá havia uma previsão na lei dizendo que se eu casasse, por exemplo, e descobrisse depois, ou no caso que a mulher não era virgem, eu podia anular esse casamento. Começa por aí essa relação torta. Ou descompensada. Né? E esse é o justificativo que nós temos. Eu costumo dizer para os meus alunos, o direito e a legislação e o direito penal, ele tem uma lógica, a gente tem que entender mais ou menos como ele funciona. E é por esse motivo que a gente tem, por exemplo, no Código Penal, antes dos crimes contra a família, o crime contra a dignidade sexual, hoje chamado de dignidade sexual, porque antigamente era chamado crime contra costumes. Por quê? Porque tu tinha que preservar essa virgindade da mulher para ela poder casar, para ela poder construir uma família. Então ela vinha na sequência, ela vinha antes, ao contrário do homem. Sempre ao contrário do Quer homem, ver um claro. exemplo? Então, para a gente entender o problema de a gente pensar o direito ou a lei para resolver nossos problemas. Existe um dispositivo no Código Penal, criado em 1940, nessa lógica, para mudar costumes. Artigo 130 do Código Penal. Expor a mulher ao contágio de moléstia venérea. É um crime de moléstia. Por que esse tipo penal está no Código Penal, Raquel? E eu, para poder explicar isso, eu vou trazer aqui Jorge Amado, para a gente entender um pouco isso. A obra de Jorge Amado mostra bem isso, porque tem uma passagem na obra que é exatamente desse período histórico. Há uma história da Gabriela, em que a esposa de um coronel se envolve numa relação extraconjugal com o dentista de Ilhéus. Né? O coronel, quando descobre, ele vai lá e mata ela e ele na cama, na casa do dentista, sob a justificativa que ele estava lavando a honra dele com sangue. Né? A passagem do livro diz, então, que daí ele é acolhido na casa de um coronel, que o filho era o advogado de Ilhéus, não é advogado, era o advogado dos coronéis de Ilhéus, né? Quando o delegado bate na porta e fala assim, coronel, o senhor precisa nos acompanhar até a delegacia para prestar depoimento. Ele falou, mas eu não fiz nada. Não, o senhor fez, o senhor matou uma pessoa. Falou, não, mas eu só lavei meu... Aí esse advogado diz para o coronel, falou assim, não, coronel, é que agora mudou a lei. Essa mudança. Agora não pode né? mais. Agora não pode mais. Pega mal. Não se preocupa, o senhor vai lá, conversa e depois a gente resolve. Pois bem, o que eu estou tentando demonstrar? Naquela época, início de 1940, aquela sociedade daquela época que a gente falava antes, inclusive desse modelo de mulher, de família submissa daquela época, não podia ter essa relação extraconjugal. Em contrapartida, o homem passava as noites do Bataclan. Ele podia. Ou seja, como que eu evitar o homem, ou como que eu vou evitar, ou mudar esse comportamento social patriarcal de família? Então vamos criar na lei um instrumento que diga assim, ó, o senhor pode ir no Bataclan, só que o senhor expor a sua mulher em casa, ou um contágio de uma moléstia venérea passa a ser crime. Para tentar, na medida do possível, equilibrar isso. Mas não só isso, quer dizer, não só essa lógica que a lei traz para a relação no convívio social. O Código de 1940 trouxe inovações significativas, a primeira dele. A primeira mudança mais importante do Código de 1940. Foi reformulado, ou melhor, foi repensado, né, por Nelson Hungria, o antigo crime de assassinato. E ele foi reformulado em 4 tipos penais distintos: homicídio, infanticídio, induzimento ao suicídio e aborto. São os 4 tipos penais dos crimes contra a vida. Abre o código, na parte especial do código, artigo 121, os crimes contra a vida, nesses 4 tipos. O gênero, que é homicídio, Sim. E os outros 4. O que diferencia um crime do outro? 2 situações diferenciam uma coisa da outra. Somente 2. Isso é hermenêutica jurídica. Isso o legislador deveria saber, que infelizmente nossos legisladores também não sabem nesse congresso que a gente tem. E que congresso que a gente costuma errar formando ele dessa forma. O que diferencia o homicídio, o feminicídio, o infanticídio, o induzimento e o aborto? 2 situações apenas. A diferença se dá pelo sujeito passivo, a vítima, e pela intencionalidade, ou seja, pelo ânimos que o agente, pelo modus operandi do agente. Tá? Ou seja, a diferença do homicídio para o infanticídio é a vítima. E a forma como ela foi morta. Né? Que a lei diz que tem que ser pela própria mãe, e logo após o parto, em decorrência do estado puerperal. Né? O induzimento ao suicídio, né, é a forma que o agente age para poder chegar no resultado morte. Né? O aborto, igual, a vítima e a condição porque a vítima ali eu tenho a questão do feto, por Sim. exemplo. Ou seja, se a gente levar em consideração a vítima para definir um tipo legal, para diferenciar os tipos de crimes contra a vida, ela precisa ser tratada, na pior das hipóteses, como um crime novo. Não como uma qualificadora de um crime como foi feito em 2015. Esse está o maior problema. Talvez o erro dessa lei do feminicídio. Não só, além do erro do feminicídio, de incluí-lo, mas depois eu vou justificar o porquê que ele foi incluído dessa forma.
de incluí-lo como uma qualificadora, da mesma forma como eu acredito, de forma até desnecessária. Por quê? Porque se a gente queria punir alguém que matasse alguém pela condição da vítima, matasse alguém porque não aceita a condição de ser mulher ou não aceita a condição... Raquel, me desculpe, mas eu não vejo nada mais torpe que isso. Quer dizer, a gente E já essa atingiu torpeza esse nível de já torpeza. existia como qualificador do crime de homicídio. Eu vou ter que chamar o intervalo comercial, não deu nem para Carol dar o bom dia. Mas já guarda isso, Carol, para depois do intervalo. Porque aí depois que a gente, enfim, nós vivemos, nós comemoramos, celebramos, depois paramos para pensar, enfim, na questão da Maria da Penha, a gente sempre seguia por estatística. Então eu penso o seguinte, bem, veio a Maria da Penha, ela vai trazer luz, ela vai colocar, né, vai abrir portas e janelas de condições que antes não eram nem abordadas. E aí se criou muita expectativa, depois se debateu estatística. O feminicídio, ele, da mesma forma, depois que houve essa tipificação legal, mudou algo, nos melhorou, ou pelo menos nos aprimorou, já vi sim e já vi não aqui no estúdio. Então, eu tenho que parar para o intervalo comercial. Na volta, a gente conversa pelo inverso aqui pela Carol, porque ela milita no movimento feminista. Sim, as feministas, e a gente brinca, né, com a mudança através do tempo, mas aí nós vamos abordar isso. Houve mudança ou nós estamos aqui falando de mais do mesmo? Depois do intervalo comercial. 9h35, a gente aqui entraria em cada nicho de discussão que eu considero fantástico, mas que o tempo não nos permite. Ao dar bom dia para Carol Listone, que é militante no movimento feminista, e é fundamental a presença dela aqui, muito engraçado, e o ouvinte às vezes cobra, vocês discutem a pauta, mas não tem uma mulher para contrapor, seria um absurdo, né? Homens falando, olha, tem que ser assim, tem que ser assado. Carol, você ouviu aqui do psiquiatra Paulo Machado de que talvez o que seja necessário seja um aprimoramento nosso, porque o ser humano mata desde que se entende, desde que há registro da nossa passagem aqui pelo planeta. O criminalista Robson nos disse o seguinte, olha, desnecessário o feminicídio, porque matar um ser humano já está previsto em lei a punição. Para que nós temos que buscar? Porque aí a gente se confunde, você vai ver estatística, não. Aquela mulher morreu, mas não foi feminicídio. Já esta morreu e foi feminicídio. Já é possível termos uma estatística que diga, bem, depois desta tipificação e desse endurecimento da lei, a situação melhorou? Né? Olha, feminicídio, acho melhor eu não praticar. Tem como contabilizar isso? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Raquel. Bom dia ao Dr. Paulo, ao Robson, aos ouvintes também, né? Enfim, veio muita coisa na fala dos outros dois participantes que eu anotei aqui para ir fazendo as ponderações. Primeiro, é que quando o Robson aponta, né, que a lei não funciona só por ela, assim, não resolve, temos concordância nisso. A lei em si, ela não resolve. Se você tem uma lei lá no papel, é o mesmo que nada se você não tem um trabalho nos espaços falando sobre, e é muito o que a gente faz enquanto, por exemplo, o Conselho da Mulher. A gente vai nos espaços falar sobre violência contra a mulher, porque a informação, a educação, ela atua de uma forma preventiva muito mais do que a criação de uma lei que só se faz a punição após o fato já consumado. Então, temos concordância nisso. O que a gente defende tanto das criações dessas leis é o que a gente estava falando em off. Primeiro, tendo essas tipificações, a gente consegue fazer mais ainda as estatísticas. E, querendo ou não, estados trabalham com estatísticas. Se não há estatísticas, não há trabalho em cima. Então, a primeira coisa que a gente consegue com isso agora nós temos um trabalho de que a cada 2 horas, uma mulher é morta vítima de feminicídio, que é essa qualificante, morta pelo fato de ser mulher, nas condições de estar em uma relação afetiva com o agressor. Então, eu sempre trago, né, e trago o nome dela com aval da família, a Natana, que foi uma mulher que ela não tinha relações afetivas Pois é. Ela não era namorada, ela não era esposa, ela era uma colega de trabalho do agressor. Esse agressor queria ter uma relação com ela e ela deu a negativa. E por isso, pelo fato de ser mulher e negar ter uma relação com o homem, ele se achou no direito, e é isso que eu digo, ele se achou no direito de matá-la, com requinte de crueldade. E outra estatística que nós temos muito forte, e que com o feminicídio foi ainda mais
ampliada, é isso, de que todas as mortes dessas mulheres nessas condições são com requinte de crueldade, com ácido na cara, com tiro na cara, com elas nuas, vou falar, é pesado, mas, enfim, mutilando as genitálias delas, porque essa ideia de que se a mulher não é minha ou não quer ser minha, então não vai ser mais de ninguém. E aí eu usei a palavra construção, que a gente usa muito, principalmente falando do ser social, né? O ser social, ele se constrói, é uma construção social isso, de a mulher ser posse do homem. O próprio Robson falou sobre toda essa característica que até dentro do processo legal a gente tinha condições onde a mulher era posta como propriedade masculina até um tempo. Então, isso dá aval para que tenha esses crimes. Concordo plenamente de que a lei por si não funciona sozinha. Nós aqui em Chapecó, nós temos mês passado, uma comemoração de 1 ano sem feminicídio, não é porque a lei do feminicídio chegou em 2015. É porque a partir do momento em que se teve a Lei Maria da Penha e a lei do feminicídio, e se foi falado sobre elas nas escolas, foi falado sobre elas nas universidades, foi indo para as comunidades falar sobre ela, a gente atinge homens e mulheres dizendo, olha, gente, não pode matar. É horrível isso? É horrível. Para mim, é péssimo ter que ter uma lei para a pessoa não matar a outra com crime de crueldade. Para mim, é incompreensível. Mas as pessoas estão morrendo e se precisa fazer algo. Eu fico dividida porque aí eu não entendo. Honestamente, existe a ética no jornalismo sob muitos aspectos e sem ferir a ética a gente vai reportando os acontecimentos. Eu digo aqui, muitas vezes acaba com o meu dia, eu muitas vezes venho já com o comentário pronto, mas não, a gente tem que se despir de qualquer pensamento para focar num crime bárbaro, num crime brutal. Isso não sai da gente, é como uma cola que fica, né? Você não consegue se livrar disso e gera um efeito até acumulativo, porque tudo entra, mais um crime que acontece, você rememora os anteriores. Se não há, talvez, uma clareza nessa estatística, eu fico me perguntando, os ouvintes se perguntam da mesma forma. O que acontece? Aí vem o fator tempo. Os exemplos que o Robson colocou aqui, ele puxou Jorge Amado, ele puxou década de 40, de 50. A descrição, muitas vezes, eu estava falando no intervalo, sempre gostei de literatura, mas ela sempre me faz voltar no tempo. Quando eu olho que a vítima tem 23 e que o criminoso tem 28 anos... Realmente eu me pergunto para onde estamos indo. Se o ser humano sempre matou, já vou conseguir chegar na pergunta, por que acontece, doutor Paulo, de a gente ter tido um aumento de 80% em relação do número do ano passado para esse ano aqui no estado? Ah, mas 28 mulheres não são nada. Alto lá, são 28 vidas? Uhum. E aí, o que é? Somos em toda a nossa graça sendo seres humanos? Ou existe aí algum fator, eu não sei nem se determinante, se digo, olha, talvez seja melhor não divulgar. Eu já pensei nisso, na ética do jornalismo. Se eu não divulgar, aí eu não vou estar, talvez, incentivando outras pessoas a fazerem. Juro que a gente já debateu isso em pauta aqui. Um dos aspectos, e nós temos aqui um debatedor, que é do direito, né? Todo crime tem um motivo. Tem que saber por quê, né? E isso sempre foi uma coisa que eu, vamos chamar assim, investiguei. Que eu sempre tive a curiosidade de saber, lá já assim, o agressor dentro do processo penal, quer dizer, já está preso, já está lá cumprindo a pena por ter cometido o agente criminoso. Tá? O criminoso. O criminoso. Né? E sempre procurei, quando estou fazendo a perícia, examinando um caso de homicídio, o que houve? Né? O que aconteceu? E a maior parte das vezes a gente, naquele contexto, e individualizando cada um dos homicidas que eu trabalhei, que eu tive contato com ele, sempre tem um tempero especial, um motivo especial. Boa parte deles são transtornos de personalidade. Nós estamos falando aqui de como se o ser humano, a espécie humana como um todo, tivesse o mesmo cimento. Né? E não tem. Não tem. Nós somos muito diferentes. Não existe duas pessoas iguais no mundo. E nunca existiu. Todas as pessoas que já foram vivas no planeta Terra foram diferentes. Foram construídas diferentes. Geneticamente falando, se nós pegarmos um único cromossoma, e dentro desse cromossoma,
um aminoácidozinho daqueles, ele oferece possibilidades infinitas. Umzinho, tu imagina os trilhões de componentes que nós temos, as possibilidades que tem. Então, não existe. Né? Aí, até para a gente não se prolongar aqui, resumindo, se a pessoa tem um defeito na construção e tem o afeto frio, ele pode matar o outro, porque esse outro manifestou um afeto e ele não consegue lidar com o afeto, porque ele simplesmente ele tira deles todos, como, por exemplo, aconteceu já de uma pessoa matar o outro porque o outro ficou com medo. Estava assaltando e o cara demonstrou medo, ele matou. Sim. Tá entendendo? Ele pode matar por um estímulo, digamos assim, que tem que ver com a construção dele como pessoa. Mas a lei não pode, porque veja bem, eu brinco às vezes, né? O que me impediria, já fiz essa brincadeira, que é uma brincadeira esquisita, depois só me qualifica aí, eu digo, mas o que me impede de, num dia estressada, num supermercado, tacar uma lata de massa de tomate, não sei se ainda vendem isso, na cabeça da pessoa que está na minha frente e está atrasando a minha vida? Eu entendo que existem regras e que eu matar alguém com uma lata de tomate no supermercado não vai dar certo. Quando eu lhe ouço falar, a impressão que se tem é que estamos de frente ao inevitável. Ele tem essa determinada disposição genética e ela vai se cumprir, com lei, sem lei. A sociedade não consegue alterar esse comportamento, pôr um freio? Vamos dizer assim, todos nós precisamos de uma contenção. Essa contenção acontece por vários motivos. A sociedade tem como instrumento, digamos assim, diz, olha, cara, esse crime aqui, a pena é tal. É óbvio que isso ajuda a aumentar o freio, a nossa contenção, o nosso lado lá de controle das nossas emoções. Se nós vivêssemos num local que não tem regras, que não tem lei, que não tem funcionamento, é óbvio que ia ser muito maior, vamos dizer assim, os crimes. Se não pode, não pode. A gente, por exemplo, no trânsito, aqui é 50 por hora, né? Eu até vou a 60, 70, de olho onde? De olho se tem um radar, se tem um... Mas fico naquela. Agora, se não tiver radar, se não tiver uma placa dizendo tantos quilômetros por hora, como tu acha que seria o trânsito naquele local? Velocidade. Mas então, nesse ponto, a lei é necessária. Ela pode colocar, ou deve colocar um freio para que realmente eu diga, olha, a cada fim de relacionamento, eu mato a minha companheira. Porque, sabe o que é curioso? Eu não sei nem qual seria o hominicídio, o feminicídio. Você não vê as companheiras jogando ácido, dando tiro na cara, estuprando. Você não vê a mulher fazendo isso. Existe, claro que existe. Eu ia dizer, até vê, atenção. Mas em uma porcentagem ínfima em relação ao contraponto das mulheres, né? Da relação com a mulher. Mas isso é bem simples. Biologicamente, a mulher já se construiu de tal maneira que ela sabe que se brigar com o homem, ela apanha. Não, eu acho que isso não... Não, peraí. Eu vou deixar rolar o debate agora. Não, eu acho que esse biologicamente ele acaba cerceando, porque primeiro se coloca que a sociedade precisa de freio. O Estado, e o Dr. Robson pode me auxiliar aqui, como criminalista e ciente das leis, o Estado ele nasce com a ideia, o objetivo de, aspas, controlar as ações do cidadão. Dá um norte, digamos assim, até onde ir, até não. O Estado é um aparelho controlador das ações do cidadão. Ponto. Então, logo, a gente pode dizer de que a sociedade, nós, enquanto seres sociais, nós somos cerceados a agir ou não agir. Não tem essa do biológico, então. Porque quem nos ensina até onde ir é o ser social. E esse fato de se eu brigar com um, brigar com outro, eu vou morrer, em uma sociedade de seres humanos, a gente tem... Se um homem brigar contra um homem, ele também vai morrer. Não, se uma mulher brigar com outra mulher, ela também vai morrer. A relação de força, ela não está ligada intrinsecamente às violências, porque as violências se dão também por outros espaços. Por exemplo, as mulheres que morrem vítimas de espancamento são bem menores do que os índices são bem menores do que mulheres que morrem a tiro. E aí, precisa ter força para tirar uma arma? Não precisa. Precisa só ter uma arma na mão. Então, essa parte do biológico, ele tira da gente um debate muito importante e que eu sempre trago da construção social dessa pessoa. Não digo, eu acho que assim, é puxar pelo racional. É dizer, você não é uma besta fera, e mesmo se nós estivéssemos na caverna, nem lá na caverna você poderia. Eu entendo o que fala a Carol nesse sentido, inclusive, né? Porque na Vamos caverna, puxar pelo racional. A mulher, ela era chefe de família.
O homem saía para caçar, a mulher ficava dentro de casa cuidando dos filhos como coletora. E naquele sistema, ela tinha um alto grau de respeito por ser a pessoa que gerenciava a sua família, enquanto o homem saía caçar. Então, não tem um processo biológico aí, tem um processo social que se instaurou há muito tempo e que vem ainda nesse processo. Isso está dizendo que não tem um processo biológico. Então, eu vou pegar exatamente o teu exemplo para te dizer que tem. Por que tu achas que a mulher se construiu e é diferente do homem e o homem é diferente da mulher? Nessa época lá do Homem das Cavernas, o que o homem tinha que desenvolver e o cérebro dele assimilou isso? Ele, para caçar, precisava ter o quê? Foco. Né? Esse foco dele lá de trás está de tal maneira hoje que se um homem for ligar ou esperar uma água ferver, ele fica de braço cruzado na frente do fogão. Ele não consegue fazer duas coisas. E por que a mulher é multitarefa? Porque lá atrás, quando o homem estava na caverna, a mulher ficava cuidando dos filhos, ligada nas feras que andavam circulando, mascando o couro para fazer o sapato. Ela era multitarefa. E nós continuamos igualzinho. Eu, quando boto lá um aparelho a ligar, e de repente eu começo a rir e me dou conta assim, ó, vou lá, botei no micro-ondas e fico ali na frente do micro-ondas de braço cruzado. Eu fico pensando assim, continuo o homem das cavernas. Exatamente, eu entendo o seu raciocínio. Isso cérebro, isso aqui é cérebro, é massa, dá para botar a mão. É a questão biológica. O que a Carol evoca... Esse cérebro é moldado, gente. É isso que vocês precisam compreender, como esse cérebro ele é moldado socialmente. Justamente para ver um equilíbrio. E esse né? É o que eu disse ali antes, porque a gente... Aí é a transferência de responsabilidades, porque daí a gente acaba, para moldar esse cérebro, para mudar esse comportamento, a gente acaba achando que a lei é responsável por isso. Aquilo que falou, quer dizer, a família então a gente esquece desse valor, especialmente de começar desde criança ali, e vai se perdendo. Eu costumo dizer uma coisa que, tratando especialmente sobre violência doméstica, tratando especialmente agora sobre o tema de feminicídio, e na minha experiência na área criminal, por exemplo, eu nunca, Raquel, nunca até hoje, tratei qualquer processo dessa área e o meu foco, uma grande maioria, é na defesa dos agressores, em tese, do que muito mais das mulheres hoje. Eu nunca vi uma relação doméstica, um crime de relação doméstica acontecer sem a influência de álcool e droga. 100%. Se não do agressor, às vezes até dos dois e ambos sob influência de álcool e droga. Olha, eu queria colocar isso para rodar todo dia na minha programação. Atenção, né? A gente está onde está por influência de álcool e droga. E a sociedade não quer ouvir isso. E qual que é o problema hoje? A gente transferir para a lei. Por quê? Porque se você escutar hoje, como eu digo para meus alunos, aquele direito penal de botequim, todo mundo acha que entende direito penal e quer discutir sobre o assunto. Né? O problema da criminalidade, ou o problema da violência é que o nosso direito penal, ele as leis são muito fracas. Sim, são muito brandas. Não, muito pelo contrário. Né? Eu já disse isso aqui outras vezes. Nós somos hoje do 4º para o 3º país de maior população carcerária do mundo. Né? Então, e o doutor aqui está na penitenciária, sabe muito bem disso. E a realidade social que a gente vive hoje, que a gente acompanha os noticiários, demonstram, né, o quanto que o encarceramento hoje cresce e vem crescendo e como a gente vem mudando, inclusive, essa política de encarceramento. Que até pouco tempo atrás nós tínhamos o público-alvo do encarceramento, a gente sabia quem era, hoje não. Hoje qualquer um de nós pode ser preso. Sim. Né? E vários fatores para isso. Mas o que eu digo é o seguinte, o maior problema hoje da criminalidade da violência é álcool e droga. Se nós pensarmos nesse contexto, veja, de que ano é a lei de drogas? De 2006. De que ano é a lei Maria da Penha? De 2006. O que mudou de lá para cá? Nada. Eu fico pensando nisso, eu preciso chamar de novo intervalo e tem a colocação do ouvinte, mas é muito interessante que o ouvinte participa muito mais saudando, né? Ele não questiona tanto, ele mais saúda aqui pelo fato de nós estarmos debatendo isso do que propriamente dizendo se é certo ou errado. Mas, de novo, é curioso essa permissividade, esse entendimento de que tudo posso. Porque eu sou homem, eu sou mais forte, talvez a minha biologia justifique, eu estou provocando. Ou então porque eu estava sob efeito de álcool e de droga. Quer dizer, parece que sempre vai haver algo que abra aquela represa, que diga agora vai. E eu não sei se nós estamos treinados para entender que só o fato de morarmos numa cidade
já significa um monte de regra e um monte de renúncia. Eu não posso fazer barulho no meu apartamento, porque eu estou vivendo numa cidade, tem gente morando em cima e embaixo. E é curioso que nós parecemos bestas feras, que nós temos que ser contidos o tempo inteiro, senão a mãe mata o filho, o marido mata a esposa, né? A gente mata todo mundo que puder matar. Eu ia trazer até o comentário feito no Jornal da Band na segunda-feira, que me impressionou muito, porque a gente mata, o brasileiro mata por motivo fútil, pelo nada, o brasileiro mata numa briga de trânsito. Então é complicado até a gente desenvolver um raciocínio em tão pouco tempo. Eu vou chamar o intervalo comercial, o Dr. Paulo fica com essas duas questões, então eu estou livre, né? Se a lei não me segurar e se eu tiver, eu nem sei como dizer, cheirado uma carreira, eu já estou apto a, né, a praticar, ou como é que é, ou fumado uma maconha, eu já estou apto a praticar qualquer coisa. Depois do intervalo comercial. 10 horas, 2 minutos, a gente continua, é claro, o debate, a conversa aqui no intervalo comercial, porque essa não é uma pauta fácil. Entender que a estatística, o Dr. Paulo disse, olha, sempre foi assim. O que nós estamos vendo, e eu vejo pelas estatísticas, é aquele sentimento de não, mas eu acho que não foi assim, porque teve um aumento meio que vertiginoso. Dr. Paulo Machado, psiquiatra, Dr. Robson Santos, que é advogado criminalista, Carol Stone, que aqui vem representando o movimento feminista, eu me apavoro e fico tentando buscar uma forma de contribuir como meio de comunicação que nós somos para mudar essa realidade. Né? E é chato, e às vezes até me desculpo com o convite e digo, lá vou eu de novo e de novo. Porque eu fico pensando, se no ano passado estávamos mais calmos, o que deflagrou, o que aconteceu, que de repente parece que a gente não vê mais divórcio, eu brinco, às vezes não vê mais desquite. A gente vê o cara matando a mulher. Existe explicação para isso, para esse aumento tão... 80% não é algo que, né, que não seja digno de nota. Ou estatística é uma coisa tão relativa que é melhor nem pensar no caso. Dr. Robson. Na verdade, Raquel, é um pouco assim... Antes de eu fazer minha formação em Direito, eu cursei História, então eu tenho muito dessa relação do que era e do que a gente vem vivendo hoje. E me preocupa muito, eu sempre tenho dito isso. É inadmissível, em 2019, a gente está ainda com uma pauta, ou voltar a discutir pautas de machismo, de racismo, de uma série de situações do século XVI, XVII, XVIII, e a gente agora vivendo tudo isso novamente. Né? O retrocesso que a gente, de certa forma, vem evidenciando na relação social preocupa. Né? E a que ponto a relação do dia a dia, do cotidiano, interfere na legislação? Só para ilustrar e para trazer essa informação que também é importante para o ouvinte. Né? Nós tivemos um caso de repercussão nacional, e todos os ouvintes aqui vão se recordar daquela época, né, do homicídio do ator global contra uma também atriz global, sim, filha da Glória Pérez. Né, Daniela que ele Pérez teria e matado ela a tesourada. Né. Este fato, Raquel, somente a partir dali, década de 90, né, que a Glória Pérez faz um movimento nacional, colhendo assinaturas no Brasil inteiro, um projeto de lei de iniciativa popular, e somente a partir dali que o homicídio qualificado se tornou crime hediondo. O que isso significa? Significa que, a partir dali, não é só a pena que é maior, ou seja, o homicídio simples de 6 a 20 passa de 2 a 30, de 12 a 30. A partir daquele momento, né, o crime se torna inafiançável. A partir daquele momento, o agente não tem, faz progressão de regime de 2/5 ou 3/5, não tem direito a indulto, anistia. Quer dizer, uma série de situações graves para punir o agressor numa situação dessa. Né? Pois bem, quer dizer, uma situação, entre aspas, quase que doméstica, de relação doméstica, ocorre essa mudança da lei. Em 2006, o Brasil é obrigado a criar a Lei Maria da Penha, né, por uma condenação em cortes internacionais que diz que o Brasil precisa regulamentar, em razão de toda aquela situação ocorrida com a própria Maria da Penha, que leva isso às cortes internacionais e obriga o Brasil a legislar sobre isso. Decorrente disso, na sequência de 2015, o feminicídio. Pois bem, o problema que nós enfrentamos hoje dois problemas principais, 2 pesos e 2 medidas. Quando a gente diferencia a situação, e aqui quando o Dr. Paulo fala a questão do gênero na questão da legislação. Matar alguém é homicídio, 121. Matar alguém já é o tipo penal exclusivo para quem tira a vida de alguém.
Já é o tipo penal de quem realmente comete, por crueldade, Carol, pela questão do gênero, que é a torpeza, ou que se vê na vantagem de ser maior ou menor, ou de mais forte ou mais fraco, e cometer um crime dessa natureza. Ou seja, já é punido de uma forma muito mais rigorosa, porque é um homicídio qualificado. Não é só matar alguém, é matar alguém com um plus a mais. Por isso que ele se torna qualificado, né? Por isso que ele aumenta, e dobra a pena de 6 para 12. E depois, a partir da década de 90, se torna hediondo isso. Então, realmente era desnecessário pensar num tipo penal para esse gênero, que não foi só do gênero, né? Não foi só o feminicídio, foi o feminicídio e o homicídio cometido com agente de segurança, que veio na mesma, um foi de março, maio, e o outro é de junho, julho, uma coisa assim, a legislação que mudou naquele período, lá em 2015. O que aconteceu? Que o legislador trouxe o feminicídio desta forma. Eu costumo brincar com meus alunos que isso é a preguiça do legislador. Por quê? Porque senão ele teria que tipificar a conduta, na minha opinião, talvez criar então um 121A, e daí criar um tipo penal exclusivo para o gênero, se fosse essa a intencionalidade. Né? Mas ele resolveu trazer como uma qualificadora por uma situação muito simples. Não era só criar o tipo penal. Não era só criar a espécie para punir alguém que comete o crime de uma forma mais rigorosa. Já cria o tipo penal como qualificadora porque já cria ele hediondo. Senão tinha que criar o tipo penal e depois tinha que mudar a lei dos crimes hediondos para tornar ele mais rigoroso. Né? Ou seja, eles tentam um atalho do caminho para criar esse que daí se transforma numa aberração jurídica, o tipo penal feminicídio, tentando fazer com que a pena mais rigorosa, aquele freio contrapeso que nós falávamos antes, né, de que o Estado então cria os limites para eu poder me controlar na sociedade, então vamos criar não é só o tipo penal do feminicídio, mas vamos criar uma forma mais rigorosa de punir para as pessoas deixarem de cometer essa conduta, quando na verdade o problema não é o fato, na minha opinião, não é o fato do indivíduo matar alguém pela condição do gênero. O problema disso é o que vem por trás disso que eu tenho dito já. Né? Não vejo, e eu nunca vi, relação doméstica, crimes de relação doméstica, fora ou afastado do contexto de álcool e droga. Nós temos um problema maior, que é a origem desse problema, que a gente não está preocupado, melhor, a gente não está tocando no problema. A legislação sempre vem sendo criada para resolver o efeito do problema. E a causa a gente não mexe. Mas aí a gente entra, eu preciso dar voz agora ao ouvinte. Aí nós temos outro lado, Raquel, só para responder, porque a gente tem outro lado que, assim, e por que hoje esse aumento de índices? A gente hoje tem uma situação que, infelizmente, e aqui o problema é a gente agora fazer o debate por esse lado, né? De novo, o senso comum não consegue fazer esse filtro, né? De uma questão de viés, como diz aí, a questão, né, de viés ideológico. Lá vem a palavrinha, o viés ideológico. Né? Por quê? Ou o termo, isso não é nosso, inclusive. Falamos aqui, inclusive, no intervalo. Né? Nos Estados Unidos já está comprovado que, do governo Trump até agora, o aumento dos índices de violência contra mulheres, de questão de machismo e de mortes, inclusive, em razão de gênero. Né? E nós estamos vivendo a mesma lógica. Eu vou cortar caminho e a gente vai acabar chegando no Bolsonaro. Que as pessoas estão se sentindo legitimadas. Existe um sentido de legitimação. E esse é o retrocesso que eu falei antes. Existe o sentido de legitimar o machismo a partir do que... violência em si. A violência em si, porque quando um chefe de Estado, e é isso que na outra vez que eu vim aqui a gente conversou, um chefe de Estado, ele tem como dever ser uma pessoa diplomática, uma pessoa pacificadora, apaziguadora, né? Ele é um chefe de Estado, ele tem que chefiar o Estado para todos. Para todos. Agora, quando esse chefe de Estado se coloca em falas, inclusive na sua campanha e depois dela, dizendo que ele prefere um filho morto do que um filho gay, de que ele deu uma fraquejada e daí nasceu uma menina. Essas coisas é o que a gente estava falando em off. As pessoas já tinham sentimento, o homem já tinha esse sentimento machista dentro de si, guardadinho lá. Mas o Estado fazia o quê? Ó, cara, não pode, né? Isso aí é violento. Agora, se o chefe de Estado está falando isso, por que o Joãozinho que trabalha ali numa indústria não pode falar também se o cara que está lá em cima é presidente da República está falando? E abriu. E será que todo homem tem isso? Tem esse sentido que está tão contido, dizer agora eu quero mais a falar, eu tenho pavor de mulher, eu tenho pavor de gay, eu quero mais aqui... Eu acho que pavor de mulher não, mas o pavor das relações de poder que se colocam, isso pode ser, porque quando a gente tem uma relação de poder... E é construída, isso é social, é construída em que, para além do biológico, além da força, na sociedade, o homem, como o Dr. Robson falou, no sistema patriarcal, o homem tem o poder social
a mais que a mulher. E aí você está no espaço em que a mulher busca esses espaços de também acessar o poder social, esse pavor de igualar-se, de você ter que bater de frente com a tua mulher dentro de casa porque ela vai dizer não, esse pavor, ele existe. Ele existe e agora ele tá assim, olha, eu tenho pavor, então eu tenho que agir contra ele porque eu tenho aval de um chefe de Estado. Então, diferente do que a gente tinha antes. A gente não, esse medo do poder aí, ele já existia, sempre existiu, por isso que mulheres não podiam votar até 1932 no Brasil, por isso que a mulher tinha o CPF ligado ao do cônjuge até muito pouco tempo atrás, é por isso que a mulher só pode fazer laqueadura se o marido assinar, mas o homem pode fazer vasectomia sem assinatura de ninguém? Sem assinatura de ninguém, porque ele precisa controlar a prole dele, porque a prole também é um processo social. A partir do momento em que o ser social começou a acumular capital, que se precisou ter filhos para se passar essa herança de capital. Mas aí nós vamos chegar lá o doutor aqui já torceu o nariz, por quê? Não, eu discordo. Mas é uma discussão agora muito grande, Carol, pra gente entrar. Porque não funda. vejo, eu acho que essa associação, e já existem todas interpretações, ali eu acho que é forçar um pouco a barra, querer pegar uma relação tão fluida, natural e instintiva de se ter a sua prole e dar uma leitura sociológica, ideológica, dizendo que, olha, filho é acumulação de capital, eu acho isso, assim, um caminho muito perigoso. Não, filho é um processo natural, mas se começou a ter o controle sobre a natalidade ou não, a partir desse momento do acúmulo de capital. E aí a gente também é uma forma de se apresentar o quanto essas relações de poder social estão colocadas na sociedade. Então, é importante falar sobre elas também. É um assunto muito difícil de se entrar, é um assunto que eu acho muito complicado. Daria assim, a gente passaria um dia debatendo. Nossa. Mas é importante se colocar como essas relações de poder se dão. E como elas se construíram e já existiram, mas elas foram se autoafirmando e se modificando. Porque, acima de tudo, o sistema patriarcal, ele se modifica também. Então, eu volto para a gente deixar mais claro para o ouvinte de que quando a gente tem um chefe de Estado que deveria se colocar como apaziguador e o cara vai lá e coloca lenha na fogueira, é de fato que não adianta não ter lei nenhuma, porque se o cara tá dando a volta... Mas aí, justamente, claro, eu acho que subliminarmente existem posições. Agora, em nada elas podem anular de forma nenhuma o que está previsto no Código Penal. Não, então, exato. Veja, eu acho muito curioso também quando a gente diz a droga me levou a fazer isso, o meu genoma, a minha genética me levou a fazer isso. Gente, acabou, é o que eu digo. Você veio viver em sociedade, renuncie. Porque existem códigos e você tem que submeter a esses códigos. Ou então vai viver numa caverna. Essa tua colocação, renuncie, eu te pergunto assim, tu acha que é possível? É puxado. Não existe essa possibilidade. Mas, doutor, eu digo no seguinte, eu digo assim, eu não vou matar o senhor porque o senhor pensa diferente de mim. Primeiro assim, eu vou me conter, eu digo nesse sentido. Deixa eu só falar uma colocação assim. Nós somos e pensamos de acordo com a nossa referência bibliográfica. Se você tiver uma bibliografia na tua cabeça, a tua referência for de esquerda, tu é Foucault, o Bolsonaro está aí porque a população não aguentava mais o politicamente correto. Não aguentava, a gente não aguentava mais. O que acontecia, é por isso que nós elegemos ele. Eu vejo assim, é uma reação assim. Eu acho que assim, é uma reação aos extremos. O que chegou é o pêndulo oscilando. O que chegou num ponto muito extremo de um lado, 54 ou 55% da população disse, não, está demais para esse lado. Eu vou tender para outro. E é um processo democrático. E ninguém está falando aqui que não foi democrático. Há uma identidade. Porém, nós temos um outro ele está lado. legitimando a morte, gente. Isso não é politicamente correto, isso E de novo, surreal. Não pode. Eu já disse isso aqui outras vezes, né, Raquel? A gente chegou num momento que, infelizmente, para falar sobre alguns assuntos, a gente tem que se justificar antes. A gente tem que pedir, com licença, eu sempre faço assim. Desculpa, eu vou ter que dizer isso. Esses dias eu fiz o meu retrocesso e lembrei que o último presidente da República que recebeu meu voto foi Fernando Henrique Cardoso. Não que eu ache ele, mas ele foi o último presidente que eu realmente votei. Depois dele, não votei mais em nenhum dos demais presidentes. Dos que ganharam, você votou em quem perdeu a eleição. Né? Começa por aí e justifico já a minha posição a partir daqui. Se nós pensarmos, e concordo, nós chegamos num momento de estafa. Temos que mudar esse cenário. Né? Estresse do material, os engenheiros vão entender. O maior problema nosso, e a democracia também faz parte disso, ou melhor, isso também é reflexo da democracia, é a opção de escolhas que a gente, infelizmente, cada vez mais nós temos que escolher o melhor dos piores que nos apresentam como opções.
né? Mas é também equivocado achar que a maioria escolhe num Estado democrático. Na verdade, a democracia demonstra que a escolha não é da maioria, né? A escolha é de quem teve mais condições de dizer eu quero esse ou não quero esse. O que sempre aconteceu. O que Não é sempre novidade aconteceu. agora. O que sempre aconteceu. Todas as Né? facilidades decorrentes de governos Nosso consecutivos. processo eleitoral não traz a Exatamente. escolha, não evidencia a escolha da maioria. E não vai evidenciar. Olha, eu nunca. só quis dizer aqui, e eu tenho que falar com o ouvinte, nos seguintes termos. Quando eu digo o maior desafio da condição humana talvez seja isso, né? Como é que eu equilibro o meu querer com o meu poder? E quando eu digo que a gente tem que se sujeitar, é um preço alto que a gente paga. É o que eu falo pro meu filho às vezes, porque tem que fazer, porque tem que acontecer. Eu digo, meu filho, para você fazer e acontecer dessa forma, você tem que se retirar. Então não vive em sociedade. Mas aí você abre mão da farmácia, do antibiótico, do pão na esquina quentinho, do combustível e do carro. Agora, se você quer viver aqui em Chapecó, tem lei de trânsito, tem Código Civil, tem direito de família. As leis são feitas para nos conter. Raquel, eu gostaria de Pois fazer tem tanta diálogo colocação. Aqui. Eu tô na live. Você tá. E tá, aí ok. eu queria ler uma contribuição aqui. O ouvinte fala, pelo amor de Deus, o presidente fez uma brincadeira. É uma violência você falar que é alguém morto, independente. Não se brinca com isso. Não, e ainda mais, quando você assume um espaço de poder, e eu sempre falo, quando você vem para uma rádio, você está assumindo um espaço de poder. Poxa, a gente está falando com muitas pessoas aqui pela Rádio Super Condá. Eu tenho que me cuidar com o que eu falo. A gente tem que medir cada palavra. Tem que medir a palavra. Imagine você sendo chefe de Estado e dialogando não só com a população brasileira. Você está dialogando com todo mundo. Você vai fazer uma brincadeira dessas? Por favor. A gente ensina até as crianças a não brincar com coisa muito menor. E um chefe de Estado vai assumir uma posição de fazer uma brincadeira desse nível, independente da sigla partidária dele, independente da construção bibliográfica dele. Pô, brincar com violência contra um outro ser não é brincadeira, é violência, gente. A gente não tem que legitimar isso. E aí eu queria só trazer outra coisa do Dr. Robson, de que sim, muitas das violências são cometidas por agravantes como, por exemplo, o alcoolismo, a drogadição, mas eu volto a trazer casos e volto a citar pessoas que não estavam em condições de utilização de drogas, utilização de alcoolismo e mesmo assim cometeram esses crimes. A Natana foi uma vítima de uma pessoa que não estava em processo de drogadição, não estava alcoolizada, era uma pessoa sã, não tinha transtorno de personalidade. Isso é muito curioso. Eu adoro esse campo. Acho fascinante. E às vezes a gente vê, por exemplo, um bombeiro que mata a ex-companheira, mata a sobrinha, mata não sei quem. Quer dizer, eu não sei que nível de investigação para isso, para descobrir. Então, o que afetava naquele momento? O tal do ciúme previsto, a paixão? Eu acho engraçada a condição da paixão humana. Que não tinham nenhum um pico desses e cometeram essas violências. Então, sim, são agravantes, mas não são fatores determinantes, não são a regra máxima, né? Sim, mas daí nesse caso, veja, se eu não tenho... Porque é uma questão importante destacar. Feminicídio, violência e Maria da Penha, vamos chamar nesse contexto, ele só existe dentro da relação doméstica. Sim, né? é nessa... A lei, inclusive, fala relação doméstica, relação matrimonial mesmo, mas ela fala em questão de coabitação e habitualidade. Né? Ou seja, não é também qualquer relação entre homem e mulher que vai configurar a relação doméstica. Portanto, se não houver o caráter da relação doméstica, não tem feminicídio. Ou seja, é crime de homicídio e vai ser um crime de homicídio qualificado. O que eu estou tentando mostrar com isso? A relação jurídica para punir com esta forma severa já existia, sempre existiu e demonstra que seria desnecessário essa disposição nova para isso. Ou seja, achar que essa qualificadora vai resolver o problema dos homens que matam as mulheres nessa relação doméstica, não vai resolver, porque isso sempre existiu. Sempre foi punido. E sempre teve o critério rigoroso da lei, como crime hediondo, como eu disse antes, para evitar esse tipo de problema. Nós estamos fazendo, e aquilo que nós falamos, é o mais do mesmo. E o mais do mesmo não resolve.
Olha, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a participação na medida do possível, eu sempre me desculpo com o ouvinte porque chega muita coisa em cima da hora e às vezes eu não consigo contemplar a todos, mas a gente provocou muitos aspectos aqui na nossa conversa. Enfim, a Fátima nos diz o seguinte, a covardia dos homens que matam mulheres, eles teriam que ser mortos da mesma forma, e do jeito que eles cometeram o crime, e eu vou confessar que às vezes eu penso, poxa, se desse eu concordaria com isso, porque a gente cansa, né? E aí ela diz aqui, olha, eles sabem que só vão para a cadeia, ficam usando, saem, teria que ter pena de morte. Ou prisão perpétua. Pronto, aí 0-0, né? Porque ela tá. O que deixa a Fátima indignada é o nível de crueldade. E isso é o que nos apavora, o nível de crueldade. Não sei se. Bem rapidinho, então, tá, Carol, eu vou tocando aqui. Eu vou colocar aqui, tem várias pessoas contribuindo também no meu perfil pessoal, e várias pessoas estão dizendo, tipo, olha, vou compartilhar minha vivência própria, meu pai agredia minha mãe diariamente, tanto verbalmente quanto fisicamente, e nunca estava bêbado ou drogado, então as pessoas estão ponderando muito disso. Mas o que eu quero falar é sobre sobre essa pena de morte. Eu sou muito a favor da educação, sabe? Eu acho que se a gente educasse a não matar. Eu não sei, porque... A não violentar. Se a gente tivesse um outro processo de educação, quem sabe a gente não precisasse dessas penas, sabe? Pois é, mas é que elas continuam acontecendo. Desculpa, mas elas continuam acontecendo. A única coisa, Raquel, que evoluiu na lei penal em 2000 anos, em 2019 anos que nós temos, foi a forma de punir. Porque antigamente tu pegava o bandido e tu crucificava ele em praça pública. Uhum. Né? Você apedrejava, você enforcava, você decapitava. Né? Então, assim, você falar hoje em pena de morte, olha o retrocesso que é, quer dizer, o quanto nós levamos para evoluir nesse instrumento, nessa questão jurídica que nós temos hoje, de aplicar uma pena privativa de liberdade sobre o direito ao pena, isso é uma evolução significativa para a humanidade. Né? Então, retroagir a esse ponto é algo que, de novo, preocupa, porque é o retrocesso que a gente fala. Eu vou juntar aqui, porque tem uma que faz alusão ali, o doutor Paulo. Eu não sei mais como é que nós vamos terminar o programa, eu vou sair correndo, e daí depois vocês pontuam, anotam o que chamar a atenção e pontuam no final. Eu acho que vai ser melhor assim. A Agnes Pereira, advogada, diz, agora vamos querer justificar a violência em todos os âmbitos por questões biológicas? O machismo está imperando nessa entrevista, a começar pelo fato de ter 2 homens discutindo o assunto. Ademais, no que essa lei prejudica a sociedade num todo, que mal ela traz, tipificar o feminicídio não é um sujeito passivo, mulher, e sim um motivo, dominação do homem sobre, não sobre, né, mas sobre a mulher. E é uma dominação histórica, é uma dominação estrutural. O ouvinte aqui diz, a questão da droga começa dentro de casa, quando os pais veem o filho ingerindo e deixam. Olha, complicado. Ao invés de buscar uma solução, depois eles morrem na mão dos traficantes. Aí vem a dor, né? O Valdomiro diz, olha, eu queria ver um mundo sem dor nem violência. Pois é. O Fábio Pool, pelo que foi falado, 100% dá certo, pois o resto não dá por álcool e drogas, não. Aqui não ficou muito claro, desculpa. Em resumo, a discussão não deveria ser sobre isso, e sim sobre álcool e drogas. Eu já nem sei. Sobre homicídio e feminicídio, enquanto a lei não mudar, nada muda. Todo mundo fala, mas enquanto a lei não mudar, ninguém tem medo do que pode acontecer. Pois é. Então, olha aqui o que o ouvinte quer. Mudar a lei com pena de morte perpétua. Ele acha que tem que endurecer, né? E aumentar também a condição, né, o número de policiais. Vocês estão vendo que classe de mulheres? Estão morrendo aquelas que não se dão valor, que se envolvem com marginal. Mulheres que se envolvem com pessoas de família, pouco se ouve falar. Bom, ok. Aqui a mensagem foi apagada. O Aloysio diz, me faltava culpar o Bolsonaro pela violência que sempre existiu. Bom, se diz aqui, como diz, né, o doutor Paulo, que sempre aconteceu, quer dizer, não é o que vai mudar. Bom dia, Raquel, Adelir Filipine de Xaxim, votei no Bolsonaro. O que ele falou, imagina se ele fala na frente de um bandido. Não entendi, aqui não ficou muito claro, desculpa, mas foi colocado. Vou seguindo aqui, daí eu paro. O Cássio Maier passou para dar um bom dia, a Eva Alves, a Lúcia Siqueira, Edésio Listone, bom dia, um abraço, Carol, tá ligada em Joaçaba. Obrigada, tio. A Yara Simão, de Carazinho, ela nos acompanha, tem gaúcho nos ouvindo sim, Fátima Oliveira também, Hilário Mioso, a Lídia Kaminski, a Rosa Pompeu nos diz, esse assunto é triste, sempre que se fala, mas é necessário falar, é necessário debater.
com todos à nossa volta, porque assim a gente faz com que as pessoas pensem no que realmente está acontecendo. O Alfeu Anchal, cite o meu nome, mas só chegou essa colocação, Alfeu. É que foi aquela fala sobre a brincadeira. Eu li Ah, que o ok. presidente só fez uma brincadeira, é o Alfeu que... Ah, ok. Que engraçado que aqui na linha do tempo não aparece. O Douglas Brown, parabéns pelo debate, pela escolha, no caso aqui, acho que dos debatedores. Dr. Douglas. Aham. É um tema importante para melhorar a consciência coletiva. E obrigada aqui, então. Pela Casa Nova, obrigada. A Altair Moraes, o problema é que hoje no Brasil o governo não tem uma oposição, tem sim uma organização de esquerda contra o governo. A Eliane Gonçalves, eu termino com ela. A relação homem-mulher sempre foi motivo de preocupação. Se o casal compreender ainda na sua formação, né, desde criança, por que é que estão juntos, a situação mudava. Gente, foi essa chuva. Então, vou começar aqui no sentido inverso. Carol fez algumas colocações, o pessoal discordou. O que que fica? E já são 10 horas e 27 minutos. Eu acho que eu preciso agradecer a Agnes pela contribuição dela, a doutora Agnes. Muito obrigada pela sua colocação sobre essa construção social, que é isso que a gente traz sempre, né? Concordo com o Dr. Robson, eu discordo completamente sobre a pena de morte. Eu acho que a ressocialização do ser, inclusive o Fórum de Chapecó, tem um trabalho de ressocialização dos agressores de violência que estão dentro do processo Maria da Penha, e lá eles percebem. Eles conseguem, será, perceber? A Patrícia Vedana, que é a pessoa que trabalha com eles, é a assistente social que trabalha com eles, apresenta muito que eles têm esse processo de reconhecimento de o que levou eles a fazer essa violência. Então, acho que assim, a gente tem que acreditar no ser humano. Eu sou muito positivista nessa parte. Eu acredito que é possível se ressocializar. Então, Carol é muito novinha. Mas eu ainda tenho muita fé na humanidade, por incrível que se pareça, mesmo vivendo e trabalhando muito só com violências. E digo que não é uma coisa fácil, mesmo tendo os meus 24 anos apenas, eu já vi muita mulher morrer. Eu já levei muitas mulheres violentadas com o rosto desfigurado para a delegacia de polícia. E eu queria fazer, na minha colocação final, eu não vou falar mais sobre o Bolsonaro, eu não vou mais falar sobre esquerda, direita, porque não é isso que não é essa dicotomia que a gente está colocando. Não. A gente está colocando aqui um discurso de ódio que mata pessoas. E mata por um motivo. Então, eu queria fazer uma lembrança aqui, porque foi publicado no jornal que esse um ano de 100 feminicídios aqui foi graças à Polícia Civil e à Secretaria de Assistência Social. Eu queria pontuar que é graças à Secretaria de Assistência Social, graças à Polícia Civil, mas muito graças ao Conselho Municipal do Direito da Mulher, da qual eu fui presidente, e agora é a Flávia Durgante a presidente, que faz o trabalho de formação com os espaços que atendem essas mulheres, que faz o trabalho de vir para as rádios. A gente está batendo cartão aqui todo mês, praticamente, falando sobre uma pauta. Quando morre uma mulher, a gente vem. Quando tem um dia específico, a gente vem. E falar com a população faz com que as pessoas tenham conhecimento. É dar poder do conhecimento para essas pessoas, e o Conselho faz muito bem isso. E a gente precisa falar sobre isso. E deixar aqui uma cobrança. A gente ainda espera o plano municipal das políticas públicas para as mulheres, que faz o processo de como vai ser o atendimento dessas mulheres vítimas de violência, como vai ser a reparação delas na sociedade e a prevenção disso. Esse plano, ele é emergencial, ele está correndo faz um tempo já, a gente queria que terminasse a nossa gestão com ele, mas pelo jeito não vai ser possível, mas um plano, ele é necessário para que a nossa cidade consiga trabalhar esse índice tão grande. A gente estava no índice de terceira cidade mais violenta para as mulheres viverem, isso é abismante. Não pode. Então, não pode ser. Então, quero fazer uma saudação muito grande à Polícia Civil, aos delegados da DPCAM, que trabalham incansavelmente na punição dos agressores, mas também ao Conselho Municipal de Direitos da Mulher, que tem um papel crucial de controle social e também de informação. Carol, obrigada pela vinda. Obrigada, eu sabia, Raquel, que o tempo ia ser pequeno. Ainda assim, nós vamos nos adaptando e vamos reformulando e vamos, enfim, tentando contemplar essas pautas na medida que as informações chegam a gente, né? Elas são as informações, é o mundo exterior que nos pauta. Dr. Robson, obrigada. Robson dos Santos, obrigada pela vinda. Uma breve despedida em função de tudo que conversamos aqui. Raquel, eu que agradeço o convite, fico sempre à disposição do programa e da rádio. Na verdade, assim, até uma correção, talvez alguns ouvintes entenderam equivocadamente ali algumas falas.
Em nenhum momento nós estamos dizendo aqui que não precisamos dessa tutela, muito pelo contrário. Né? O que nós temos que pensar, e aí sim, é uma questão didática na área do direito. Né? A gente ensina o aluno, desde o primeiro dia de aula, que o direito penal é a última ratio. Ou seja, nós temos outro instrumento jurídico, nós temos outras condições de regulamentar a relação social, e quando as coisas não se dão por efetivo, aí nós temos que daí sim aplicar o que restou, que é o direito penal. Nós estamos fazendo uma inversão dessa lógica. Né? Hoje nós temos um problema, como eu disse no começo da minha fala, se nós temos um problema social hoje, a gente tenta resolver com o direito penal. O direito penal não serve para isso, não foi criado para isso e não vai resolver esses problemas a partir de então. Um outro exemplo que eu dou, e sempre digo, a gente está agora numa situação aí, os crimes cibernéticos, né, os crimes de internet, esses crimes todos que estão dizendo que a gente não tem uma lacuna, não tem, porque todos os crimes já existem no Código Penal, é só aplicar o Código Penal. Só mudou a forma de cometê-los. Exato. Mas né? o crime é então, o mesmo. A gente falar que o feminicídio, não, já tem o Código Penal para isso, já tem o crime específico para isso. Não é, o instrumento jurídico que está sendo utilizado é equivocado, inadequado e não serve, e não vai resolver esse problema, infelizmente. O que nós temos que fazer, o que nós temos que nos preocupar, e esse é o papel nosso, talvez, aqui na rádio, num programa como esse, é fazer com que a sociedade, com que todos se preocupem com a sua relação de casa. Cuidando da minha casa, eu vou cuidar do que acontece dentro de casa, o meu vizinho vai cuidar do que está acontecendo na casa dele, nós dois vamos resolver o que está acontecendo na nossa rua, nós vamos resolver o que no nosso bairro, a gente vai mudar a vida em sociedade. A gente tem que pensar no nosso, porque a gente acha que o problema são os outros. É o outro que é o agressor, o outro que tem problema com droga, o outro que comete crime, e a gente não pensa na gente. A gente tem que fazer a nossa lição de casa, o nosso papel de casa, a gente vai resolver o problema. O problema é exatamente isso, assumir a obrigação que a gente está se perdendo nesse contexto. Obrigada, doutor Robson. Doutor Paulo, é puxado assumir a obrigação. Acho que é muito tão bem. mais fácil a gente arrumar, né, um contexto para passar essa obrigação à frente. Talvez o mais difícil seja isso. Seja ligar a luz em cima da minha cabeça e eu ser o foco da questão. Eu, encerrando aqui, eu vou colocar as poucas palavras, pelo pouco tempo que eu tenho, e dizer assim, ó, não sei, eu não vejo um cenário muito positivo para daqui 30, 40, 50 anos, porque dentro da nossa casa nós estamos criando um exército de pessoas com baixa capacidade de frustração. As crianças não estão podendo mais ter o aprendizado dentro de casa, porque nesse momento histórico, digamos assim, aquela chinelada que levava na bunda do meu pai não pode mais, aquele castigo não pode mais, não pode mais, não pode mais. O que vai acontecer no futuro? Eu acho que você, ouvinte lá, você que está aí no outro lado, no radinho escutando, ou no telefone, ou na rede, sabe exatamente o que vai ser. Não tem disciplina, não tem aprendizado, não tem frustração quando criança. Que adulto nós vamos construir? Como é que vai ser lá na frente? Um pessoal perdido, sem rumo, sem norte. O que é o norte? O norte é o pai chegar e pegar pela orelha e dizer assim, isso não pode. E acabou. Né? Ele vai ser o cidadão mais tranquilo no futuro. Ele vai saber que tem regras, que tem punição. E aí não vai ser o conserto de judicializar, né? Porque já temos instrumentos suficientes para corrigir o problema, não do Brasil, do mundo. Pela nossa legislação. Pela nossa lei. Né? Então, assim, esse tema, né, é um tema que eu diria que se nós tivéssemos 1 trilhão de horas, a gente ocuparia todo o espaço aqui com discussão, porque ele é extremamente polêmico e, ao mesmo tempo, com muitas vertentes. Né? É o espaço de todos os aspectos do ser humano, enquanto ser humano, interage. E eu, como da minha formação é médica, né, e psiquiátrica, antes de qualquer coisa, psiquiatra é médico, a gente se determina, e é óbvio que a minha vertente é assim, pelo modo como a gente se construiu, muito mais, no meu ver, pelo biológico que a gente tem. Né? E é natural que hajam esses tantos vieses, ou essas tantas vertentes. É disso que nós somos feitos, né? Nós somos essa multiplicidade. Discutir em 1 hora e 35 minutos a condição do ser humano é tarefa quase impossível. Obter uma resposta é muito difícil, mas eu acabo sempre voltando a um único ponto. A gente tem que interiorizar essas questões. Pegar tudo que foi dito aqui e dizer, bom, e como é que anda na minha casa, com a minha família? O que eu critico, será que eu estou fazendo também uma autocrítica? Ou é muito mais fácil escrever textão, né? Que é cansativo pra caramba, ficar postando coisa na rede, ao invés de pensar alto lá.
em casa. É difícil, é dolorido, mas é necessário. É o que eu tenho para dizer. Obrigada a vocês que vieram, porque é sempre uma exposição. Eles vêm aqui de forma gratuita, né? Enfim, se colocar, né, à frente desses debates. Agradeço muito por isso. Agradeço a você que nos acompanhou. Extrapolamos todo o tempo. O Estúdio Condá se despede e volta amanhã.